Bom, então, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí para nosso encontro. Nós estamos finalizando, né, nossa disciplina. Hoje é a nossa última aula. Na próxima quinta já é o nosso segundo AP, tá? Lembrando, né, que a gente tem até também a próxima semana para entregar os relatórios das extensões, tá bom? Das atividades de extensão. Eu também coloquei lá no grupo a questão dos crachás, né? Das informações dos crachás. Então, vocês olhem lá, se não tiver aquela relação, eles já vão imprimir amanhã. Provavelmente. Desculpem, provavelmente eu já recebo amanhã. Aí qualquer coisa eu coloco lá no grupo para vocês, para a gente ir vendo como é que a gente vai recebendo, tá? E aí, eu queria que vocês, quem ainda não tiver lá e quem não me mandou ainda, me mande as informações todas, tá bom? Bem completinha, do jeito que eu mandei lá a orientação, tá certo? Bom, então, a gente, como eu falei, a gente já está finalizando, né? A gente parou nesse slide no nosso último encontro, né? A gente já discutiu sobre ele. Mas é mais para a gente relembrar, né? Onde o que é ensinar e o que é aprender, tá? O que é ensinar, né? É oportunizar a aprendizagem significativa, e a gente conversou muito sobre isso ao longo da nossa disciplina, né? A aprendizagem significativa é aquela na qual eu vejo sentido, eu vejo algo prático, né, para a minha vida ou para a minha prática profissional. E o aprender, né? Gente, eu vou pegar uma águazinha, só um minuto. Quando chega na quinta-feira, a garganta já não é mais a mesma, né? Então, como eu estava falando, já o aprender é a construção, né? A construção de conceitos, a construção de significados, a construção onde se tenha uma interação entre os saberes, né? E aí a construção de conhecimentos e vivências compartilhadas, né? Onde a gente consiga extrair dessas vivências, dessas experiências, né? Um conhecimento, tá? E aí, hoje em dia, e a gente vai já ver aqui, hoje em dia a gente trabalha muito com metodologias ativas, né? Sobretudo na área da saúde. Essas metodologias ativas, elas são voltadas, né, para exatamente facilitar esse processo de aprendizado, né, esse processo de ensino e aprendizado. E também, né, pode ser que o vento me fazendo tossir, seca a garganta. Então, esse processo, né, o formato dele, e a gente utilizando metodologias ativas, ele vai ser o mais compartilhado possível, né? A
a ideia é um compartilhamento de informação sem a nossa inserção de opinião, sem a nossa inserção como é que eu posso dizer, de crítica, né, de reflexão. É você expor a situação, você compartilhar as situações, as experiências, as vivências, né? E a partir desse compartilhamento, a reflexão, a produção da crítica, ela vai ser do outro que está ouvindo, tá? Porque senão eu moldo o conteúdo, né? E eu não oportunizo, né, no outro um aprendizado, tá? E aí esse modelo, né, que a gente chama de modelo tradicional, modelo bancário, onde a gente estudava muito conceito, a gente decorava muita coisa, a gente decorava fórmulas, a gente decorava significados, né? A gente decorava, esse modelo ele está muito ultrapassado, né? Professora, hoje a gente não decora mais, não lê mais? Claro que não, a gente precisa ler, né? Mas a gente precisa ler de uma outra forma, né? É uma leitura focando naquilo que é o que a gente chama de leitura direcionada, né? É uma leitura não decorando frases, né? Tipo, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, né? Então, não nesse sentido, mas lendo, né? E já fazendo uma interpretação ou uma correlação, né? Sobretudo quando vocês estiverem nas disciplinas mais específicas, né? Do curso, vocês vão ver que o tipo de leitura vai ter que ser esse, né? Aquele estudo, aquela leitura já direcionada, né? Para aquilo que vai gerar mais importância, né, na construção do nosso conhecimento, tá? Deixa eu passar aqui. E aí, gente, assim, existem estratégias, né, que são tradicionais de ensino, e essas estratégias, elas, por vezes, elas vão continuar sendo necessárias, né? Não do ponto de vista ideológico, desse modelo, né? Por exemplo, modelo centrado no professor, onde o aluno ele é simplesmente alguém passivo, né? Ele sentado ali, recebe a informação, aquela informação já pronta, né? Aquela informação já esmiuçada, tá? E sempre com uma correlação, né? Usando lousa, apresentação de slides, né? Mas lousa e apresentação de slides com conteúdo, muita informação, muita informação, muita informação, né? Então, quando você não vai deixar a gente, nós professores, nem vocês enquanto alunos, o contexto, né? Nós não vamos deixar algumas dessas estratégias, né? Elas se fazem necessárias, mas hoje em dia o diálogo, né? A conversa e aí a troca de experiências, né? Ela vai ter muito mais significado nessa construção de conhecimento de vocês do que o professor ficar lá, né, dando aula,
sequer, né, dando a vez para o aluno. Agora, esse modelo, gente, ele é o que nós estamos acostumados, né? Perceba, não sei se vocês perceberam, não sei quem estava na aula nesse dia. Outro dia eu passei uma atividade de uma leitura de um artigo para que a gente discutisse, né, o tema do artigo, que é exatamente o papel do enfermeiro na educação em saúde, e, assim, a turma de mais de 20, né, aliás, de mais de 15, 2, 3, participaram ativamente, né? O que é isso? Né? Porque os outros são maus alunos, ou os outros não leram, ou os outros não ligaram. Não, gente. Isso até nós nos acostumarmos, né, com um novo modelo, e um modelo que exige muito, né, é, da proatividade do aluno, né? É um modelo que, inclusive, é mais fácil para o professor, né? Porque o professor ele deixa de assumir esse papel centralizador, e ele passa a assumir um papel apenas de participante, né? De coadjuvante ali, de facilitador do processo, entendem? Então, nesse contexto, gente, se faz importante, né, que a gente compreenda que isso é um processo, né? Isso é uma evolução. E, e não é assim, né? A escola tradicional não tem somente pontos negativos, né? Atualmente, o uso exclusivo de métodos tradicionais não é suficiente para promover uma aprendizagem significativa. Né? Então, sobretudo no ensino mais inicial, né, gente? Por quê? Porque se você adapta ao indivíduo, a criança, no caso, a trabalhar com metodologias ativas, né? Assuntos que despertem o interesse dela, a trabalhar na modalidade de projetos, né? O que é isso, professora? Você trabalha os conteúdos de forma transversal, né? Por exemplo, você trabalha o conteúdo de... vou dar um exemplo aqui do meu filho de 5 anos, que está na infantil 5, né? Ele estava no projeto Pare, Olhe, Pense, né? Que era um projeto da escola relacionado à segurança no trânsito, né? Aí, dentro da segurança do trânsito, gente, eles estudaram as formas geométricas, eles estudaram os números, eles estudaram as cores, eles estudaram distância percorrida, eles estudaram o português, né? Com relação à legislação, às palavras, né? Eles estudaram os elementos gráficos, como as placas de trânsito, né? Então, assim, eles misturam, né? Eles, dentro de um mesmo projeto, eles contemplam, né, todas as disciplinas escolares. Então, um dos maiores desafios, né, é porque as turmas, elas não podem ser muito numerosas. Você aplicar uma metodologia ativa para uma turma de mais de 20 alunos, já deixa, a gente já corre o risco, né, de cometer alguma falha nesse processo, né? Então, assim, ele, da geraçãozinha dele, ele já vai ter muito mais facilidade lá na frente, quando estiver na faculdade, de estar utilizando a metodologia ativa, né? Diferente de nós, que a nossa vida inteira foi igual a essa foto que a gente está vendo aqui, né? Do professor ali dando aula, né? E a gente, todo mundo sentadinho, né? De frente, numa mesma direção, olhando para lousa, né? Durante um tempo da minha vida de estudante, né,
escola, eles inventaram fazer um círculo, né, em torno da sala, dizendo, né, que estavam utilizando a metodologia mais menos tradicional, mais ativa, mas não mudou nada, gente. O estilo de aula não mudava, né? Só o formato, a disposição das cadeiras. E para mim, particularmente, que tenho problema de visão, se eu ficar olhando de lado, eu fico, eu não consigo focar, né? Olha, a metodologia, o que é metodologia ativa, né? O próprio nome já está dizendo, são meios, são métodos, né? De buscar essa aprendizagem significativa com instrumentos, ferramentas, né? Que ativem o aluno, né? Ativar em que sentido? Que o façam protagonistas do seu conhecimento, né? Que tire esse papel do professor de ser o transmissor, né, desse conhecimento e faça com que o aluno ele busque, né? E aí você tem inúmeros modelos, né? Você vai ter arco de Charles Maguerez, você vai ter roda de conversa, você vai ter seminário, você vai ter dramatização, você vai ter PBL, você vai ter TBL, né? Você vai ter problematização, você vai ter por meio de jogos, né? Sejam eles jogos digitais ou jogos mesmo feitos, né? Semelhantes a alguns tipos de jogos que existem na televisão, tá? Que mais? Você tem gincana, né? Você Professora, tem. Oi? na escola que a minha irmã leciona, eles tiveram agora semana, acho que foi semana passada, semana atrasada, semana de prova, e as provas deles foram tipo aquelas gincana do passa-repassa, a senhora lembra? Sim, Aí era assim, eles tinham um bloco só com as perguntas, aí tinha um outro, no horário da aula normal, né, que seria a prova. sim. Aí quando terminava aquele bloco com as perguntas, aí tinha tipo de uns jogos, aí diziam que ter que sair para trazer algum objeto relacionado ao que foi perguntado, foi muito interessante. Exatamente. Não deixa de ser um tipo de metodologia ativa, né? Na verdade, a gincana, né? De modo geral, a gincana tem tanto aquela parte, né? De perguntas, como tem as provas, né? E as provas, dependendo do desenho das provas, eles trazem muito conhecimento, né? E sobretudo, eu tenho uma experiência, hoje ele até é meu enfermeiro lá no hospital, de um aluno que eu acompanhei praticamente na vida inteira dele, profissional, de formação, desculpe, porque logo que ele iniciou, ele entrou num projeto Cuidadores do Coração, e aí era um projeto que trabalhava com os profissionais, né, de saúde que trabalhavam no Hospital do Coração. E então, desde muito no iníciozinho da formação dele, que eu conheço. E ele tem uma habilidade gigantesca, né, para trabalhar com metodologias ativas. Ele, assim, tem muitas ideias, enfim, a gente precisa ter essas habilidades, né? Não são fáceis, sobretudo um professor que tem uma formação já mais tradicional, né? Fica muito mais difícil dele conseguir introduzir essas ferramentas. Bem como, gente, no modelo em que nós estamos, né? Nós também temos uma certa dificuldade, porque a gente não está vendo vocês, né? A gente não está nessa troca muito direta, né? Alguns têm problema no microfone, a energia cai, como a da professora, né?
uns não querem ligar a câmera, então a gente fica num formato, né, onde fica mais difícil a gente estar implementando outras tecnologias, né? Mas só assim, quando você tem, e aí às vezes, eu lembro que, acho que foi já nessa turma, eu estava dando aula, e aí eu dei a aula todinha sem nenhum slide, né? E aí o pessoal me perguntando, algumas pessoas perguntando se eu não estava passando os slides, né? Se estava travado. E eu já até aceitei. Ele não já entrou, não? Ele disse que está aguardando a senhora aceitar, mas o mídia está desse jeito mesmo, professora. Todos os professores estão reclamando. Pois é, ele está todo bonitão, mas eu aceitei ele. Peça para ele sair no link e entrar de novo para ver se ele aparece para mim aqui. Por favor. Então, continuando, né? As estratégias de aprendizagem ativa, né? Ela é uma aprendizagem centrada no aluno, onde a gente consiga despertar, né, nele a criatividade, a proatividade, né? Através, por meio, né, ou de desafios ou de problemas, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu trazer para vocês o conceito de metodologias ativas, quando eu estou em sala de aula, eu trago um texto de apoio e eu faço eu utilizo um dos modelos de metodologias ativas e que através, né, desse texto, é um texto curtinho, a gente tem que trabalhar, né, quais são as hipóteses e quais são as questões de aprendizagem, né, as questões despertadas ao longo da leitura do texto, tá? Para quê? Para exatamente vocês aqui vão construir o conhecimento. Então, vocês aqui vão partir de algumas palavras-chave que vocês não conheciam, ou que subtende-se que vocês não conheciam, que vocês apresentaram que não conheciam, e a partir dessas palavras, né, vocês vão buscar os conceitos, né, e trazem na próxima aula já esses conceitos construídos, tá? E aí também a gente precisa ter atenção, né? Porque por mais que a aprendizagem ativa ela tenha uma aparência de ser motivadora, né? O uso de tecnologias de comunicação e informação ou métodos lúdicos, por si sozinhos, eles não vão garantir uma aprendizagem significativa, né? Então, é muito importante que haja uma correlação dessa tecnologia, desse método lúdico, obviamente, com a aprendizagem, né? Aqui não tem ninguém da fisioterapia, né? É só enfermagem. A gente, na fisioterapia, na disciplina de citologia, foi citologia? Eu não lembro mais. O que se fez, né? Qual foi a atividade, qual foi o seminário que eles tinham para fazer? Foi exatamente fazer maquetes, né? Foi da citologia, fazer maquetes das estruturas da célula, né? Então, o porquê disso, gente? Porque quando a gente vai fazer a maquete, a gente vai precisar estudar profundamente quais são as organelas celulares para que a gente consiga, e o que tem em cada uma, para que a gente consiga, né, trazer para a realidade, trazer esse desenho, esse trabalho, né? Então, é um exemplo, né? Mas, por exemplo, outra, eu costumo dar uma disciplina de saúde do adulto
nos cursos de pós-graduação do Uninta, e eu começo, né, a disciplina passando uma atividadezinha de pesquisa para os alunos, né? Eles não vão fazer uma grande pesquisa, mas eles fazem uma pesquisazinha ali rápida, seja no posto onde eles trabalham, seja no hospital onde eles trabalham, seja ainda na faculdade, dos que ainda estão fazendo faculdade, onde quer que seja, eles vão fazer 3 perguntas, né, para os pacientes. O que é saúde para você, né? O que é que você tem feito para melhorar a sua saúde? E o que é, eu não sei qual a terceira pergunta, é em relação à doença, mas... quais são as doenças que você ouviu falar que mais matam, né, hoje no nosso país? Então, por que isso, gente? Porque para isso, né, para eles saírem para fazer essa pesquisazinha, eles vão precisar já ir trabalhando, né, o conceito de saúde do adulto. Né? O questionário tem que ser aplicado em adultos, né? E aí eles trazem as principais respostas desses adultos. E aí eu faço um confronto entre as respostas dos pesquisados deles e os conceitos já firmados. Né? Então, assim, por exemplo, o que é saúde? Gente, ninguém, né? A não ser que seja um profissional da saúde, traz o conceito da OMS. Né? Eles trazem inúmeros outros conceitos, mas eles não trazem. Ok, Agnes. Mas eles não trazem o conceito, né? O conceito formal, digamos assim, entendem? Então, isso é um dos exemplos, né? As atividades, elas requerem planejamento e devem estar relacionadas aos objetivos pretendidos. Então, isso é fundamental, né, gente? Então, eu vou fazer na disciplina de políticas de saúde e sociedade, por exemplo, né? Na atividade de extensão deles, o objetivo, né, pretendido da atividade era, a gente teve mais ou menos parecidos com as de vocês, né? Lá em maio, a gente teve, eles estudaram, né, sobre a política de atenção à saúde da mulher. Então, a gente está na disciplina de políticas, então a gente vai ter que trabalhar todas as políticas, e aí, ao longo do semestre, né, a gente foi trabalhando política por política, de forma com metodologias ativas, né, de forma que os alunos são os protagonistas do seu aprendizado, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí, gente, essa pirâmide, né, do professor Edgar Dale, ela é bem antiga, tá? Mas o que acontece, né? A gente tem ainda muito o que extrair dessa pirâmide, certo? Em que sentido, né? No sentido de você ver, né, o que é que cada impacto desse, né, o que é que na verdade, o que é que cada modelo, né, de aula, digamos assim, ou modelo de apresentação, modelo, ele impacta, né, no processo de aprendizagem, tá? Então, vejam, gente, uma palestra, né, só fica em torno de 5% daquilo que foi visto na palestra após 30 dias. Na leitura, já fica um pouquinho mais, né? Fica 10%. No audiovisual,
né, que são aí os vídeos, tá? Fica 20%. Na demonstração, né, que aí hoje a gente tem lugares, escolas, né, onde você tem quase que uma emissora de TV para fazer simulação realística, né, que é exatamente para que haja a demonstração. E olha, vocês imaginem, né, quem aí já ouviu falar em simulação realística? Lá em 1946, né, o professor Edgar, ele já trouxe isso como uma demonstração, né? O que é, professora, essa simulação realística? São feitos vídeos, gente, são feitos encenações, né? Eu já participei de uma simulação realística em São Paulo, lá no Instituto de Estudos do Einstein, onde se trabalhou as metas de segurança do paciente, tá? E aí, aqui eu participei especificamente, né, dentro da gravação, dentro do contexto, foi uma sobre o protocolo de cirurgia segura, né, que é o quarto protocolo. Esse protocolo, gente, ele tem um checklist onde, desde o pré-operatório até o pós-operatório, ele precisa ser checado, né? Então, a gente vai checar o nome do paciente, o local da cirurgia, a lateralização da cirurgia, o uso de antibiótico-terapia, que mais? Um checklist, né? Então, é uma série de pontos. E aí, gente, na simulação realística que eu participei, e aí esse checklist ele tem que ser anterior ao procedimento, claro, né? Não pode ser posterior, não é um checklist para saber se eu fiz ou não, é um checklist antes de fazer. Tipo assim, é para higienizar as mãos? Exatamente, é muito parecido com os que os bombeiros fazem, né? Só que ele é tão real, gente, tão real, que eu fiquei impressionada, né? Porque ali do bombeiro a gente vê aquele fogo e tal, não sei o quê, aquela fumaça, né, simulando fogo, enfim, mas lá, né, são atores, né, atores profissionais que têm os textos para decorar, enfim, né, e vão encenar, e vão atuar. E aí, meu papel era de uma enfermeira, né, da segurança do paciente, do núcleo de segurança do paciente, que ia lá no centro cirúrgico abordar um cirurgião que tinha começado o procedimento sem fazer o checklist, né? E aí, nessa abordagem, gente, ele era altamente petulante, né? Então, eu chegava, me apresentava, e aí ele já ia com grosseria. O que você quer aqui? Aí eu tinha que me manter firme, né? Olha, eu vim aqui verificar se o checklist de cirurgia segura ele está sendo cumprido, tá? E aí, é mais papel, é mais burocracia, e eu não vou seguir isso, não. Pois é, o senhor precisa, para o senhor começar o procedimento, é preciso que eu faça esse checklist, né? E aí ele olhava para mim e dizia assim, eu lembro demais, você sabe com o que você está falando, né? É uma frase bem típica, assim, de arrogância, né? E aí, na única vez que eu estava errado, foi quando eu achei que tinha errado e descobri que não errei e estava errado, né? Então, eu nunca erro e tal, não sei o quê, tá? Então, assim, o momento em si era me treinando, né, para aplicar um instrumento desse na instituição que eu trabalho. Com todas as implicações que isso teria, né? Outra coisa é o grupo de discussão, né, gente? E aí, o grupo de discussão é também chamado de grupo de estudo, né? São grupos que se reúnem, um grupo de pesquisa, não deixa de ser um grupo de discussão. São grupos que se reúnem para estudar determinado assunto, para discutir sobre determinado assunto, né? Discutir do ponto de vista científico, né? Não discutir
por exemplo, do ponto de vista político, ideológico, não. A gente vai discutir hoje sobre epidemiologia. Tá? Então, o que é epidemiologia, qual a importância, qual é a relação que ela tem com a promoção da saúde. Então, a gente vai discutir. 75%, olha só, gente, praticar fazendo, né? O quanto as aulas práticas e o quanto as vivências práticas que vocês vão ter lá na frente, lá no quarto semestre, vai fazer a diferença na vida de vocês. Né? É igual andar de bicicleta, né? Isso é um exemplo. Você tem ali toda a teoria, o seu pai chega, você faz 5 anos, seu pai traz a sua bicicleta de presente, com rodinhas e tudo mais, né? Ele lhe dá ali as primeiras orientações, né? Ó, você tem que pedalar para frente e tal, tem que frear, botar o pé no chão quando frear e tal, não sei o que mais. Quando é que a gente aprende a andar de bicicleta? Quando a gente sobe na bicicleta e sai andando, né? Sobretudo já sem rodinhas, né? Então, o praticar fazendo, ele é responsável por 75%, né? E o ensinar aos outros, né? Por isso que o trabalho de monitoria, e aí eu já chamo a atenção para vocês, para despertar em vocês, né, já o desejo no próximo semestre de serem monitores, né? Porque a monitoria, seja ela de disciplina, seja ela de laboratório, ela exige de vocês que vocês estudem, né? Para que vocês possam ajudar o professor, possam ajudar aos colegas de vocês sobre aquele determinado assunto, tá? Então, é de muita valia, né? É responsável por 80% do nosso conhecimento adquirido. Quando eu ensino o outro, eu consigo, né, fixar 80% disso tudo. Então, é um número, né, muito considerável, tá? E aí, gente, exatamente a aprendizagem ativa, ela vai estar, né, aqui nesse somatório dessas 3 bases dessa pirâmide, né? No grupo de discussão, que é uma construção de um conhecimento coletivo, que eu já falei tanto para vocês, o praticar fazendo, né? E o ensinar aos outros. Aprendizagem, e aí eu trago já para vocês agora, né, alguns exemplos, alguns modelos, né, dessa aprendizagem, tá? O que é que nós temos, né? Aprendizagem baseada em problemas, e aí essa aprendizagem, ela parte de problemas reais, né? Só que, obviamente, um grande exemplo disso é se trabalhar com estudos de caso, né? A aprendizagem baseada em projetos, né? Que é o exemplo que eu dei para vocês sobre a escola do meu filho, né? É um outro modelo, tá? A problematização, tá? Então, a problematização, ela é diferente da aprendizagem baseada em problemas, né? Na área da saúde, por exemplo, eu tenho a sigla, né, da aprendizagem baseada em problemas, gente, é PBL, tá? Que é uma sigla em inglês, né? O PBL, ele trabalha com casos, né? Então, vocês, quando estiverem nas disciplinas mais específicas, vocês vão ver a gente trabalhando muito com vocês com casos, né? Paciente, assim, assado, pressão tal, frequência cardíaca isso, refere dor no peito e tal e tal. E aí, a partir disso,
vocês vão solucionar a situação ou vão descrever sobre alguma coisa, tá? A aprendizagem, desculpem, a problematização, gente, ela já é muito mais voltada, né, para a construção de conceitos propriamente ditos, né? Onde a gente vai problematizar assuntos, certo? Então, e aí, usualmente, essa problematização é uma discussão em grupo. Elas, por vezes, a gente meio que confunde como operacionalizá-la. Mas, isso, o PBL com a problematização. Mas, eu já participei, quando eu fazia o meu mestrado, de um nossa, esqueci o nome, de um júri, né? Exatamente sobre aprendizagem baseada em problemas versus a problematização. Né? Então, tinha um júri simulado, né? Onde uma equipe defendia PBL, outra equipe defendia problematização. E aí foi que a gente conseguiu, gente, compreender qual era a diferença. Né? Aí foi que ficou claro nas nossas cabeças qual era a diferença e quais eram as semelhanças, né? E aí, como eu já falei, outros exemplos, como os jogos instrucionais. Eu tenho uma colega do mestrado que ela dá a disciplina de anatomia nos cursos técnicos. E ela desenvolveu um jogo, né? E nesse jogo é um jogo virtual, né? Um jogo eletrônico. Ela desenvolveu todo o projeto e ela contratou um desses caras que desenvolve software, né? Que desenvolve jogos, para pôr o jogo dela em prática, né? E aí ela apresentou esse jogo em vários congressos, ganhou premiação, né, por esse jogo. E o jogo, como é que é? Cada fase do jogo, o jogo não tem sempre fases, né? Você ganha uma fase, vai para outra. Então, é um jogo de perguntas e respostas sobre anatomia, com imagens, né? Até porque ele é um joguinho eletrônico, um aplicativo. E cada fase é um sistema diferente, tá? Então, você vai passando, né, por cada sistema e aí você entra no outro sistema se você passar de fase, passar de nível, tá? Portfólio, né, atividade integradora, né? Por exemplo, leitura de artigo. A gente acha que, professor, isso é a maior saco, a maior besteira, ou ninguém, né? A leitura de artigos, né? Sobretudo de artigos diferentes, por exemplo, agora, na minha disciplina de semiologia, eu trouxe 8 artigos, né? Distribuí na sala. Todos os artigos eram sobre SAI, sobre sistematização da assistência de enfermagem. Entretanto, cada um dos artigos era sobre a sistematização da assistência de enfermagem no centro cirúrgico, na emergência, no cuidado crítico, no cuidado paliativo, na atenção primária, no consultório de enfermagem, que é o atendimento ambulatorial. Qual era o outro? O paciente oncológico e a criança. Tá? Então, eles foram distribuídos, leram, cada equipe leu um desses artigos, e aí o objetivo, né, era responder às questões problemas, né, do artigo, que era trazer os desafios da implementação da SAI e as vantagens da implementação da SAI. Tá? E aí a gente confrontou na aula seguinte essas respostas. Né?
E aí, gente, em algumas situações eram muito semelhantes as respostas. Né? Ou seja, então se eu identifiquei como vantagem determinada coisa, aliás, a vantagem, tal vantagem em determinada área, ela era similar em outras áreas, certo? Então, isso é atividade integradora. A dramatização, como eu já falei para vocês, né? E aí dentro da dramatização tem a simulação realística, né? A minha equipe de faculdade, né? Meu grupinho de faculdade, como as pessoas chamam, a gente trabalhava muito com dramatização, né? Eu lembro que uma das últimas dramatizações que a gente fez de seminário foi na disciplina de obstetrícia 2, né? Que foi uma paciente polidrâmica. Então, assim, a dramatização ela é muito boa para consolidar conhecimento, né? E os trabalhos em grupo, né, gente? Agora a gente tem muita dificuldade de fazer trabalho em grupo, infelizmente, né? Por quê? E o trabalho em grupo, eu sempre falo para os meus alunos. Faço um trabalho em grupo, aí vem no privado e diz assim, hoje no privado, né? Mas quando a gente está presencial, vem um baixinho no meu ouvido assim, professora, eu posso fazer o trabalho só? E aí eu sempre respondo, né? Olha, o objetivo da gente passar trabalho em grupo não é para o professor ter menos trabalhos para corrigir, não, porque isso acaba sendo diferente. É para que vocês, desde o início, comecem a aprender a conviver em equipe, gente. Porque na nossa vida profissional, a gente vai precisar desse aprendizado. Entendem? E aí, se eu não desenvolver isso na minha formação, na minha graduação, nós não estamos aqui, gente. Vocês não estão aqui, e nem nós, professores, estamos aqui apenas para os conteúdos ementários, não. De ementa de disciplina, não. A gente está aqui, o nosso objetivo, pelo menos da grande maioria dos professores que vocês têm, porque eu estou falando isso porque eu conheço o grupo, é formar vocês excelentes profissionais. E aí, gente, eu não formo um profissional de excelência apenas com conhecimento, ou apenas com prática, ou apenas. Não. Eu preciso do todo, tá? Então, nós precisamos desenvolver em vocês, e vocês precisam, né, obviamente, desenvolver o entendimento do que é o trabalho em grupo, tá? Então, assim, professora, eu acho tão ruim fazer trabalho em grupo, eu prefiro fazer individual. É aí que a gente precisa ir trabalhando, né? Em que sentido? As dificuldades de relacionamento, né? Se a gente trabalhasse dentro de um grupo só com pessoas que a gente gosta, né? Era muito fácil, né? Era beleza, show de bola, tá? Só que não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é. A gente, a gente precisa, né, compreender que nós, né, precisamos ter articulação, ter resiliência, né? Em algumas situações, ter um pouco mais de voz, né? Ter liderança, sobretudo nós enfermeiros, que vamos. Gente, eu não podia nem estar falando isso, mas assim, vocês têm que compreender que vocês vão ser líderes, tá? Enfermeiro é líder, quer queira, quer não queira. Ele vai ser líder naquele momento em que ele estiver no seu plantão. Então, eu não gosto de ser líder. Então, meu amor, meu querido,
Mude de profissão, porque para ser enfermeiro tem que ser líder. Não, professor, não vou ser só assistencial, vai ser líder de equipe. Não, professor, não vou trabalhar só em PSF, vai ser líder de equipe. Entendem? Então, a gente precisa desenvolver esse trabalho em grupo. Aí, ainda nos jogos, né, instrucionais ou educacionais, a gente tem o que a gente acabou de falar, eu e a Lore, essa questão das gincanas, né, das competições, obviamente com regras, né, e com um aprendizado em torno disso, tá? Então, eu estava falando do enfermeiro, que hoje trabalha comigo, né, ele desenvolveu, eu comecei a falar e não finalizei, ele desenvolveu um jogo, gente, simples, uma roleta, né, um jogo de roleta. E mas isso é ótimo. E aí, gente, essa roleta simples, besta, mas com perguntas e respostas, tá? Que totalmente direcionadas para o assunto, entendem? Então, assim, com uma capacidade de desenvolver nos participantes, né? Um conhecimento muito grande, entendem? E a simulação, né? Que é um aprendizado baseado exatamente no assunto tratado, né? Como eu dei o exemplo para vocês da que eu vivenciei, da simulação realística que eu vivenciei. No jogo, né, também tem a possibilidade do aluno aprender fazendo, né? E nesse aprendizado fazendo, ele vai acabar desenvolvendo a criatividade, que foi isso que eu falei para vocês. O enfermeiro também, além de líder, tem que ser extremamente criativo, gente. As situações do dia a dia, se a gente não conseguir parar para pensar, para desenvolver, para criar alguma coisa, olhe, a gente precisa, tá? Não é à toa, gente, que a maioria dos dispositivos desenvolvidos nos últimos 10 anos são patenteados por enfermeiros. Né? Por quê? Porque o enfermeiro ele tem essa habilidade de criatividade. A habilidade para resolver problemas, gente. Nós vamos estar o tempo todo resolvendo problemas. Então, é importante, né, que a gente aprenda, e aí eu falo muito para os meus alunos, né? Vocês estão nas vivências práticas de semiologia. O objetivo de aprendizagem da semiologia são procedimentos que, na semiologia 1, até nem tanto, né? Porque na semiologia e semiotécnica 1 é muito processo de enfermagem. Então, é muito mais o enfermeiro. Mas eu falo muito na semiologia 2, nas vivências práticas, né? Que ele vai ter que se aproximar do técnico de enfermagem. Porque ele vai aprender preparo e administração de medicação, isso quem faz é o técnico em enfermagem. Punção venosa, na grande maioria quem faz é o técnico em enfermagem. Então, uma série de procedimentos que quem vai fazer é o técnico de enfermagem, tá? Então, ele precisa, né, nesse aprendizado, se articular, precisa negociar, precisa ter essa capacidade de comunicar-se com o outro para garantir o seu aprendizado, tá? Pode ser usado, né, no início da aula, uma ferramenta motivacional, durante a aula, uma ferramenta de ensino, e após a aula, sempre se faz, gente, alguns testes, né? Testes mesmo mais rápidos sobre para que a gente consiga avaliar esse aprendizagem, essa construção do conhecimento, tá? Sempre, gente, existem muitas dinâmicas, que é outra coisa que às vezes a gente subestima, mas existem muitas dinâmicas que trazem muito retorno de aprendizado. Tá? Então,
a gente precisa estar, né, aí atento para isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de jogos instrucionais que estão relacionados a algumas especialidades, tá? E aí, né, um exemplo de um quebra-cabeça do ciclo cardíaco, né, onde trabalha toda a questão da excitabilidade, da geração do estímulo, da transmissão do estímulo elétrico, da transformação desse estímulo elétrico em movimento, né? Então, é todo um contexto aí, né, desse quebra-cabeça. O outro, desculpem, ainda é a continuação, né, desse quebra-cabeças, tá? E aí ele vai montando exatamente quais são as fases, né, do ciclo cardíaco e o que é que tem, né, dentro de cada uma dessas fases, dentro de cada um desses estágios, tá? Outro, né, desculpem, um estudo que foi feito, né, de 5 cursos da área da saúde, biologia, medicina, enfermagem, farmácia, odonto, né, apresentaram como 64% o jogo útil para compreender melhor os tópicos estudados e esclarecer dúvidas. Né? Então, é um percentual muito elevado, né? E um N de 243 pesquisados. Então, não é um N pequeno, tá? Somado aos 64%, ainda temos 31% dizendo que o jogo foi necessário para eu compreender os tópicos estudados. Né? Então, todo o resultado, né, ele converge para o quanto o jogo instrucional, ele consegue, né, fazer com que a gente aprenda melhor. Outro exemplo de jogo educacional é o da sinapse do sistema nervoso autônomo e da contração muscular, né? Onde vai se trabalhar dúvidas e erros conceituais frequentes, tipo, o que são neurotransmissores, o que são receptores, relação morfologia e função, as funções dos diferentes tipos musculares, relação da prática com a prática profissional, né? Então, vai montar um quebra-cabeça, montando essa organização dos neurotransmissores, dos receptores, e depois vai discutir e responder as questões aprendizadas, ou as questões de aprendizagem. No quebra-cabeça montado, pode ser evidenciado que o mesmo transmissor desencadeia ações opostas no tecido muscular. Né? E aí a gente vai precisar, obviamente, esses jogos, gente, eles são direcionadores, tá? Que é exatamente o objetivo hoje que o professor ele tem, né? Eu ainda, em algumas situações, trago slides com muito texto, né? Mas, cada vez mais, isso está sendo modificado. Cada vez mais a gente traz slides com imagens, com outras, né, com outras situações, com outros formatos, para exatamente instigar em você. E tudo que a gente fala aqui, gente, eu estava corrigindo uma prova semana passada, né? E aí, assim, uma prova de patologia, e eu botei uma questão aberta de muito semelhante a um slide que eu tinha passado na sala. Só que na questão eu exigia um pouco mais do que estava no slide. E aí, gente, 70% dos alunos colocou basicamente o que estava no slide. Entende? Então, não teve o trabalho de aprofundar o seu estudo naquele conceito, naquele tema, naquele assunto, tá? No quebra-cabeça montado, vai comparar a morfologia, vai descrever as diferenças morfológicas, né? E
discutir as características morfológicas. Vai relacionar a organização das proteínas contráteis nos músculos e no músculo liso com o sentido da contração e a função destes. Então, você vai ampliando esse conhecimento, tá? O portfólio, né? O portfólio é uma coletânea de diferentes materiais elaborados pelo aluno a partir de pesquisas e atividades desenvolvidas sobre determinado tema. O portfólio, gente, alguns alunos costumam chamar de apostila ou de caderno. Eu, particularmente, quando eu estou aluna, eu aprendo muito escrevendo, tá? Então, tem lá um conceito, quando eu escrevo, eu fixo aquele conceito, certo? E aí, os meus cadernos, então, são valiosíssimos, né? Porque tem muita coisa escrita, tá? É uma espécie de portfólio. Outro exemplo, alguns alunos que xerocopiam capítulos e capítulos, né? Que os professores dão como sugestão para estudo, capítulos, artigos, capítulos de livros, artigos, material, enfim. E aí, ao final do semestre, eles fazem um compilado de tudo aquilo e fazem encadernação e fica ali aquele portfólio do semestre, do primeiro semestre, por exemplo, tá? O acompanhamento do processo, né? O instrumento de avaliação, ele tem que ter uma correlação muito grande com o objetivo de aprendizagem. E como ferramenta, né, o recurso metodológico para promover o processo ensino e aprendizagem, ele serve como uma ferramenta, né? E aí você tem aí um exemplo de portfólio, né, na fisiologia do sistema endócrino, e aí tem todo um desfecho, né, desse exemplo de portfólio, tá? Aqui são ainda exemplos de questões, né, usados na avaliação. E ali um outro levantamento com um número de 67 participantes, né, afirmaram que foi útil para o aprendizado, né, o uso do portfólio. Por quê? Porque permitiu aprofundar o assunto, fez o aluno estudar melhor e sem pressão de estudar para a prova. O objetivo do portfólio, gente, é exatamente ir estudando ao longo dos dias. Não esperar para a semana de prova ou para o dia da prova, para a véspera da prova, né? Eu tenho um aluno, gente, que sempre ele fica comigo numa disciplina de segunda-feira, e aí quando dá domingo, 10 horas da noite, ele manda mensagem: professor, tem prova amanhã? Né? Entende? Então, assim, a pessoa ela estuda não é nem na véspera, eu dou aula segunda de manhã, né? Mesmo nos 49 minutos do segundo tempo. Entende? Já com os acréscimos, né? Aqui são outros exemplos, né? Dramatização, por último. Os alunos divididos em grupos, né? Após a avaliação teórica, faz um sorteio do tema, tá? E aí, os grupos, eles vão, baseado no tema sorteado, eles vão desenvolver, né, uma dramatização, vão escrever um roteiro, vão ensaiar, vão organizar um cenário, né, e vão realizar essa dramatização, tá? Eu lembro que eu participei de uma dramatização sobre teoria da evolução, né? Lá eu fazia a 8ª série, mais ou menos, e a gente fez, né, essa dramatização. E assim, foi show, né? Foi muito boa, de muito aprendizado, né? Então, o objetivo não é simplesmente você despertar em algum de vocês o desejo de ser artista, né?
Mas, de repente, né, tudo pode acontecer. Mas o principal objetivo, gente, é exatamente trabalhar conteúdos. Né? E aí, como exemplo, demonstrar quais e como os músculos da mastigação participam do processo digestório e a relação entre a mastigação e a sensação de saciedade. Tá? Então, você tem aí o assunto, você tem o que se quer, né, para que seja trazido na demonstração, na dramatização. E aí, numa outra pesquisa, né, 92% dos alunos entrevistados falaram que propiciam uma forma dinâmica e divertida de aprender e promovem maior interação entre os alunos, né? Além de promover essa interação, esse fortalecimento de vínculos, de laços, né? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Eu não tenho nenhuma, não, professor. Nada, nada. Então, meus queridos, vou aqui interromper a gravação. Lembrando que nossa AP2 é